Você sabe o que foi o Holocausto? Bom, se você não sabe, você vai aprender neste vídeo. O Holocausto foi o assassinato em massa de maiorias consideradas inferiores pelos alemães nazistas. Entre as vítimas estavam principalmente judeus, mas outros grupos também foram alvos, como os homossexuais, os ciganos e os doentes mentais. Logo após a chegada dos nazistas ao poder na Alemanha, a escolha de Adolf Hitler como chanceler, os judeus sofreram perseguições, como o fechamento de suas lojas e as prisões sem nenhuma justificativa. Muitos foram encaminhados para os campos de concentração, onde foram submetidos às condições desumanas e mortos nas câmaras de gás. Antissemitismo na Alemanha. Leis de Nuremberg. As leis de Nuremberg, com características antissemitas, foram aprovadas em 1935. A lei de proteção do sangue, que, por exemplo, proibia os judeus de se casarem ou manterem relações sexuais com não-judeus. Além disso, proibia os judeus de usarem as cores de Reich, vermelho, preto e branco, bem como ter empregada doméstica com menos de 45 anos de idade. Era uma forma de os nazistas manterem a pureza da raça ariana. Outra lei era a da cidadania de Reich, que excluía qualquer direito aos judeus. Quem tivesse parte do sangue judeu ou praticasse o judaísmo não teria direito à cidadania. Aos judeus caberia apenas o cumprimento severo das suas obrigações, e eles estavam excluídos de qualquer direito. Noite dos Cristais. Um estudante judeu de 17 anos assassinou o diplomata alemão Ernst von Reich na Embaixada da Alemanha em Paris, em 1938. O ato foi uma resposta à expulsão de seus pais da Alemanha. Hitler ordenou que as ações violentas fossem feitas contra os judeus como forma de punição ao ato ocorrido em Paris contra o diplomata. Na noite do dia 9 de novembro do mesmo ano, começaram os ataques contra os comércios judeus. Era a Noite dos Cristais. O nome deu-se por causa dos vidros quebrados das lojas durante as ações de repressão por parte do governo nazista. A Noite dos Cristais é chamada também de pogrom, ataque violento contra um grupo específico. Além da destruição das lojas, vários judeus foram presos nessa ação e levados para campos de concentração. Solução final. Em 1938, a Alemanha invadiu a Polônia, dando início à Segunda Guerra Mundial. O conflito fez com que os nazistas pensassem em uma solução para a questão judaica, ou seja, de que forma eliminar os judeus da Europa, já que os campos de concentração não estavam prontos quando a guerra começou. Os judeus foram agrupados em guetos e neles aguardavam qual destino seguir: campos de concentração ou de extermínio. Nos guetos, os judeus sofreram com a discriminação, mas também com a falta de condições básicas de sobrevivência. Muitos perderam a vida por causa de doenças ou foram para os campos de concentração enfraquecidos. O mais famoso foi o gueto de Varsóvia, localizado na Polônia, e organizado logo após a invasão nazista. Os judeus desse gueto tentaram rebelar-se contra os nazistas, mas foram derrotados. Grupos de extermínio. Os grupos de extermínio foram criados para exterminar os judeus. Integrantes do grupo pretendiam matá-los para promover a limpeza dos alemães. Auschwitz, na Polônia, é o campo mais lembrado. Viktor Frankl, psiquiatra judeu e sobrevivente de um campo de concentração, relata em seu livro Em Busca de Sentido o sentimento daqueles que desembarcavam dos lotados vagões de trem em um desses campos. O relato diz o seguinte: de repente, do amontoado de gente esperando ansiosamente no vagão, surge um grito: olha a tabuleta! Auschwitz! Naquele momento, não houve coração que não se abalasse. Todos sabiam o que significava Auschwitz. Esse nome suscitava imagens confusas, mais horripilantes de câmara de gás, fornos crematórios e execuções em massa. O trem avançava lentamente, como que hesitando, como se quisesse dar aos poucos a má notícia à sua desgraçada carga humana a Auschwitz. Logo após a derrota nazista na guerra, os soldados aliados obrigaram os alemães que moravam perto dos campos de concentração a entrarem e verem o que os nazistas fizeram contra os judeus. Cineastas foram chamados para gravarem imagens nos campos de concentração, a fim de registrar o crime contra a humanidade praticado por Hitler e obter provas para o julgamento do alto comando alemão, que aconteceria anos depois em Nuremberg.